Início de 2025, o governo Lula já se movimenta para promover algumas alterações importantes em pastas ligadas ao governo. A pasta, nesse momento, que muita gente tem questionado se teria ou não teria alteração e que aparentemente será modificada, é a pasta da Secretaria de Comunicação, a famosa SECOM, que é responsável, em tese, por divulgar os feitos do governo, por comunicar as coisas que o governo faz com a população e que, lamentavelmente, o ministro Paulo Pimenta não tem conseguido desenvolver um bom trabalho. Apesar de ser um cara que escuta muita gente, apesar de ser um cara bem prestativo, aberto, inclusive, a ouvir, na prática não consegue colocar na via de fato ali as informações da maneira que elas deveriam chegar ao povo, e o resultado que a gente vê é que quando se faz uma pesquisa, mesmo com a melhora que o país tem vivido, a percepção de parte da população é diferente, porque muitas informações nem chegam, como por exemplo a isenção que o governo Lula dará para pessoas que recebem até R$ 5.000 em relação ao imposto de renda. Essas pessoas estarão isentas de tributação, e como a gente já mostrou aqui em um vídeo anterior no canal, mais de 60% da população em algumas estratificações ali nem sabiam dessa informação. Então a culpa é de quem? De quem deveria comunicar. Por conta disso, se espera que o Paulo Pimenta seja substituído pelo marqueteiro da campanha do Lula em 2022, o baiano Sidônio Palmeira. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque a data de hoje está tendo inclusive ali discussões sobre a transição e é provável que nos próximos dias já seja anunciado a saída do ministro Paulo Pimenta da parte da SECOM e a entrada do Sidônio Palmeira com a sua equipe. Bora entender um pouco mais sobre isso e entender também por que é importante cuidar da maneira correta da SECOM. Bora pro vídeo. Não é novidade para ninguém que, apesar de o Brasil estar mudando economicamente, pesquisas inclusive mostraram no último final de semana que o Brasil voltou a ser um país de classe média. A pobreza está diminuindo, o emprego está aumentando, e apesar de muita gente trazendo críticas ali vazias em alguns momentos, a realidade é completamente diferente. Mas onde é que está acontecendo a falha, por exemplo, que mesmo você vendo emprego surgindo, pessoas ganhando mais, a vida melhorando, a pobreza reduzindo, as pesquisas de aprovação do presidente Lula não disparam? O motivo é bem simples: a comunicação, a maneira como as informações que o governo tem feito, o trabalho que tem feito e como é que isso chega ao povo. Em mais de uma oportunidade, eu tive o prazer de conversar com o ministro Paulo Pimenta e trazer sugestões sobre pontos que eu achava importantes que deveriam estar presentes em anúncios. Outras pessoas também diversas já conversaram com ele. Ele é uma figura que está aberta a ouvir, e isso eu não posso questionar. O ministro Paulo Pimenta sempre esteve disposto a ouvir e a entender algumas críticas importantes em relação à comunicação do governo, mas infelizmente só ouvir e não colocar em prática não muda nada. Eu vou mostrar para vocês algumas informações importantes aqui, inclusive trazendo um pouco o perfil do Sidônio Palmeira e a diferença para o Paulo Pimenta. Eu já queria de antemão, independente de para onde vai o ministro Paulo Pimenta, se voltará para o Congresso como deputado federal para articular para o governo Lula dentro do Congresso Nacional, se continuará como ministro em alguma outra pasta, eu queria deixar aqui bem claro o meu respeito e admiração pelo ministro Paulo Pimenta. É uma figura que eu respeito muito, apesar de ter várias discordâncias em alguns momentos. Sempre foi educado comigo, sempre foi prestativo, e eu nunca vi ninguém o destratar, né, ou ele destratar alguém, melhor dizendo, por fazer algum tipo de crítica a ele. Críticas severas, inclusive, que a gente vê alguns colegas fazendo também, como eu já fiz aqui em alguns momentos, e mesmo assim, ele, por ser uma figura que está dentro do debate político, que entende como é que é importante a democracia, e escuta críticas severas em alguns momentos. Mas onde é que está o erro, na minha opinião? O ministro Paulo Pimenta não tem conseguido transformar em peças publicitárias que cheguem à população os feitos do governo Lula. Por exemplo, na última segunda-feira, eu até comentei isso aqui no vídeo de ontem do canal, eu comentei que eu acho que o Sidônio Palmeira já começou a mexer ali um pouco o balaio e os baralhos ali da comunicação ligada ao Paulo Pimenta, porque o que a gente está vendo? A gente está vendo que neste momento informações importantes começaram a ser divulgadas massivamente. Durante o intervalo, por exemplo, do jornal de manhã da Globo, né, do Bom Dia Brasil, eu vi vários inserts do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e de outros programas do governo. E a gente precisa ter realmente essa massificação do que o governo fez e está fazendo nesses pouco mais de 2 anos, né, de governo Lula, 2 anos e alguns dias já de governo Lula, porque se você não divulga para a população e mais, não divulga da maneira correta, isso não chega. Só para vocês terem noção, por exemplo, existe uma diferença de perfil entre o público que acompanha TV e rádio e o público que acompanha TV e rede social, ou que se informa por TV e rádio, ou o público que se informa por rede social. Geralmente o público de 16 a 34 anos, isso são dados estatísticos, tá? Eu até mostrei isso em um curso que tem aqui pro Clube de
torne membro. Se você não é membro do canal, se torne membro do nosso canal, que tem um curso aqui chamado Do Zero ao Sucesso, YouTube na Prática, onde eu explico ali os nichos, né, que buscam informação na internet, qual que é a idade do público, por onde essas pessoas se informam. E pesquisas mostram que jovens ou pessoas, né, para ser bem específico, né, de 16 a 34 anos se informam pelas redes sociais. Então você até precisa ter um trabalho do governo por vias institucionais normais, TV, rádio, mídia impressa, né, seja revista ou jornal, mas também você precisa ter a mídia moderna, como a gente costuma chamar, que são as divulgações feitas também, por exemplo, por redes sociais, por portais de notícias ligados ao campo progressista, mas também ligados a outros veículos também. E é o que aconteceu. O presidente Lula vai receber hoje o ministro Paulo Pimenta em meio a uma transição. Já tem sido dado como certo ali a saída do ministro Paulo Pimenta e a chegada do Sidônio Palmeira. Inclusive, ele estava na Bahia agora no final do ano de 2024, se desvinculando de algumas empresas que ele era sócio para que ele pudesse assumir ali o cargo de ministro da Secretaria de Comunicação. O Lula ficou muito próximo ao Sidônio Palmeira, inclusive quem acompanhou a gravação e a organização das peças publicitárias da campanha de 2022 diz que o Lula e o Sidônio Palmeira tinham uma sinergia muito bacana e realmente a gente precisa de alguém neste momento em uma pasta como essa que saiba fazer a comunicação. O ministro Paulo Pimenta é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, ninguém vai questionar aqui a atuação dele como liderança política dentro da discussão pública, mas o ponto que a gente está querendo trazer aqui não se trata disso, mas sim se trata do ponto que a gente tem trazido de que, lamentavelmente, a comunicação não é bem feita. Eu até mostrei para vocês aqui, posso até mostrar de novo aqui durante o nosso próprio vídeo aqui para vocês verem, que parte da comunicação da SECOM hoje ainda é feita por banner, né? Basicamente banner, né, que não traz ali, por exemplo, nenhum tipo de informação nova para acrescentar algumas discussões, né? Você chega aqui, por exemplo, ó, na pasta, deixa eu só abrir aqui a SECOM para mostrar para vocês, ó. Você chega aqui na pasta da SECOM, deixa eu abrir aqui ao vivo ao vivo com vocês, SECOM você, tá aqui, ó. Você entra lá, ó, não tem claramente uma identidade visual, tá vendo? Você não consegue ver uma identidade visual. A maioria dos posts é feito em banner, sendo que você poderia gravar vários posts assim, ó, né? Com legenda aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui deveria estar sendo impulsionado nas redes sociais, deveria estar passando em portais de notícia, em intervalos. Tá aqui, ó. A maioria dos posts que estavam na SECOM ainda eram assim, banners, ó. São banners aqui, ó. São banners. Sendo que a comunicação precisa ser audiovisual, né? Pelo menos na minha interpretação. Então precisaria ser aqui. Aqui, o desemprego é o menor da história. Cadê, por exemplo, um vídeo mostrando o emprego sendo gerado, né? E um vídeo aqui de uma pessoa falando, uma pessoa do povo, falando para poder ter vídeo, para poder ter estatística, para poder ter legenda, para poder você abraçar pessoas que vão ver o vídeo, que vão ouvir o vídeo, que vão ler o que está escrito no vídeo, porque não escutam, algumas porque não enxergam e algumas porque não conseguem, não sabem ler, por exemplo. Então precisa trazer todas essas informações para o povo, para a rádio, para a TV, para a internet. E a chegada do Sidônio Palmeira tende a melhorar tudo isso. Em meio ao processo de transição na Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na manhã desta terça-feira o ministro Paulo Pimenta, que será substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira. Às 9h30, Lula tem despacho marcado com o atual ocupante do cargo e a troca deve ser anunciada nos próximos dias. Na segunda-feira, Sidônio levou integrantes de sua futura equipe ao Palácio para uma reunião na SECOM. Mesmo sem ter sido formalmente anunciado por Lula, a decisão está sendo tomada e a transição na prática já foi iniciada. Inclusive, só para vocês terem noção aqui, por exemplo, o ministro Paulo Pimenta e Sidônio Palmeira já estavam atuando desde o final do ano passado em algumas peças. Tanto que aquele vídeo que foi gravado na véspera do Natal, que foi divulgado na véspera do Natal do presidente Lula, aquele recado ao Brasil, foi uma peça feita em parceria, em tese, com Paulo Pimenta e Sidônio Palmeira. O Sidônio Palmeira estava por trás de tudo ali, roteiro, organização e tudo, mas o Paulo Pimenta deu o aval, deu o carimbo ali, deu a chancela que aprovava o material. O encontro de Lula, Sidônio Palmeira e a reforma ministerial. Aí segue aqui. Sidônio Palmeira desembarca em Brasília nesta quarta-feira. Alguns veículos diziam que ele estava lá em Brasília hoje também, outros disseram que ele chegaria ontem, né? A troca vai acontecer. Desembarca em Brasília nesta quarta-feira para ter conversa definitiva com Lula sobre sua ida para a SECOM. A reunião entre o marqueteiro e o presidente deve ocorrer entre quarta e quinta-feira. As conversas para a reforma ministerial, que vai acontecer neste início de 2025, começarão de leve em janeiro, só ganharão transição de fato em fevereiro e logo depois as eleições dos novos presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal, marcada para 1º de fevereiro. Tanto a substituição de Paulo Pimenta, que sairá da SECOM por ter, na opinião do próprio Lula, fracassado na missão de vender as realizações do governo à população, quanto à reforma mais ampla do Ministério,
tem o objetivo preparar o governo para a sucessão presidencial em 2026, seja com Lula ou seja com outro candidato que o Lula indicar. E como eu comentei com vocês, na peça publicitária do final do ano, que foi gravada ali pro presidente Lula falando com o povo, o Sidônio Palmeira estava por trás de alguns materiais e tudo correu da maneira que se imaginava ali. O resultado foi bem produzido, o Lula imaginava que o Sidônio Palmeira imaginava que o resultado chegaria muito bem e chegou. E ele está montando uma equipe de pessoas que são especializadas em comunicação, em publicidade, em estratégia política. E eu acho que é isso que o governo precisa. Por quê? Algumas peças que foram produzidas durante, por exemplo, a questão do Lula agora e durante a campanha, tinham o dedo diretamente do Sidônio Palmeira e o resultado era melhor. O Sidônio Palmeira, inclusive, esteve por trás da campanha de eleição e reeleição do Jacques Wagner na Bahia, esteve por trás da campanha de eleição e reeleição, por exemplo, do próprio Rui Costa, e se não me engano, ele participou, acho que de outras campanhas agora em 2018, e também acho que da campanha do Ciro, né? Acho que ele foi um dos caras que atuou na campanha do Ciro em 2018. Eu acho que essa troca é necessária, porque, como eu já disse para vocês, por conta da importância que a gente precisa entender que a pasta de comunicação tem para conectar os feitos do governo com a percepção do povo. Se isso não sai corretamente de onde precisa sair, o que acaba acontecendo? A informação não chega no povo, a informação não chega na ponta, e aí quando se faz pesquisa de avaliação, por exemplo, apesar de a realidade ser de uma maneira, às vezes o povo é bombardeado o tempo inteiro com desinformação, que aquela desinformação se torna uma realidade. Eu mostrei para vocês aqui, por exemplo, no canal ontem, um vídeo sobre preços, né, de café, que muita gente tá falando, o café tá R$32, o café tá R$40, e eu mostrei que depende da região. Aqui na minha cidade, por exemplo, você tem café abaixo de R$10. E se for um café de meio quilo, como muita gente tem colocado aí, de 500 gramas, tem café abaixo de R$20. Então, se em algumas regiões, por exemplo, é 32, 34, R$40, tem de ver por que ele é mais caro. Não quer dizer que tá assim em todo o Brasil. Eu mostrei isso ontem, inclusive, dentro de um aplicativo de pedido de entrega, que geralmente é mais caro porque tem as taxas que são cobradas ali. Então, eu espero que essa transição aconteça. Como eu já disse, apesar de gostar muito do ministro Paulo Pimenta, a comunicação não tá boa e chega um momento que a gente precisa reconhecer que falhou, que não deu certo, desistir ou mudar de rumo, seguir um outro caminho. Não se sabe ainda para onde o ministro Paulo Pimenta vai, muita gente tem cogitado muita coisa, mas não se sabe exatamente para onde ele vai ainda. Muita gente tem apontado que ele pode assumir um outro ministério, porque o presidente Lula concorda muito com o ministro Paulo Pimenta, gosta muito do Paulo Pimenta, mas não se sabe exatamente ainda se o Lula irá manter o Paulo Pimenta em algum ministério ou se vai deixar ele no Congresso Nacional, onde ele também articula muito bem. Antes de encerrar esse vídeo, eu preciso fazer uma observação que eu vi muita gente falando também, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, sobre a substituição do ministro Padilha, né, Alexandre Padilha. Muita gente dizendo que o Padilha não estava agradando, que o Padilha isso, que o Padilha aquilo, que o Padilha iria deixar o governo Lula, que o Padilha iria deixar a pasta de ministro da Articulação, poderia voltar para o Ministério da Saúde. Tem esse artigo aqui publicado pelo Kleber Lourenço, que eu vou deixar para vocês no comentário fixado aqui, junto com os outros materiais, que ele traz aqui para mim informações importantíssimas, dizendo que apesar de alguns entreveros que aconteceram, sim, durante esses 2 anos aí do governo Lula, o Lula está satisfeito com a atuação do ministro Alexandre Padilha, até porque vários projetos que o governo queria aprovar, por mais difícil que parecesse a aprovação, o ministro Padilha conseguiu ali desenrolar e fazer com que esses projetos andassem para frente, né? E o presidente Lula gostou muito disso, então até este momento que a gente está gravando esse material aqui, não existe a confirmação de que o ministro Padilha deixará a pasta de ministro da articulação do governo do presidente Lula. Ao contrário, o que se tem neste momento é a informação de que Lula está satisfeito e que não vem empecilho nenhum em manter o Padilha, pelo menos até o fim do Lula 3 agora, para ver se nenhum possível Lula 4 ou um possível sucessor do Lula se mantém ou se faz a substituição. Mas eu queria a sua opinião. O que é que você tem achado da comunicação na frente do governo Lula nesse momento? O que é que você imagina aí de como será a condução, de como você imagina que será a condução pelo Sidônio Palmeira? E deixa um recado pro ministro Paulo Pimenta aí para desejar para ele aí novos rumos e comenta quais foram as falhas que ele cometeu que você acha que poderiam ter sido diferentes. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!